Caríssimos irmãos e irmãs espíritas e não espíritas, nós vamos conversar sobre um assunto que ele é no mínimo intrigante. Eu digo intrigante porque mesmo os espíritas não conhecem muito bem o perispírito. E nós vamos tirar do livro de Zalmino Zimmermann, que tem o título Perispírito, este assunto que nós vamos conversar agora. Em muitas religiões, na maioria delas, nós temos referências a pessoas que ficaram doentes espiritualmente e que tiveram diversas designações para isso, endemoniadas, o espírito do mal a tomou, de repente ela deixou de ter a consciência e enlouqueceu. Nós reputamos estes casos, a maioria deles, a obsessão. No livro de Zalmino Zimmermann, na página 460 do capítulo 14, nós tiramos dali, pensamos, dois tipos de obsessão. Eu digo apenas dois tipos, porque é vasto e complexo estas situações obsessivas que se instalam nas pessoas e que têm causas diversas. Essas causas podem ser atuais ou podem ser do passado, como nós iremos ver agora. Com o nome, este capítulo, esta parte do capítulo, com o nome de obsessão ordinária, é um tipo de ocorrência mais comum e ela é geralmente temporária. E seus efeitos podem não ser tão danosos como em outros casos obsessivos. E dentro desta obsessão ordinária, nós vamos aqui destacar dois casos, onde ela pode ser sutil ou ostensiva. No caso sutil, a mais frequente, porém não menos perigosa, ela normalmente não tem natureza kármica. O espírito não tem débitos karmáticos a serem pagos, diríamos que não tem débitos onde exista do desencarnado uma vontade de vingança para aquele espírito que ali está encarnado, não é? Mas os seus efeitos podem ser tão malignos como em outros casos mais graves de obsessão. Esta obsessão sutil, ela é fruto de uma ação mental, de espírito desencarnado para o espírito encarnado. Discreta, persistente, sobre o passivo ou paciente, quase sempre à distância. O espírito obsessor não se encontra próximo à sua vítima. No começo ela vem mais suave, e depois cresce em intensidade na medida que as resistências vão sendo minadas. Quais resistências? As resistências do passivo, do paciente, da pessoa o qual está sendo endereçado aquele pensamento ou aquelas sugestões que não são boas. E por que essas resistências minam?
Porque muitos têm um comportamento na vida, no seu dia a dia, ocioso. Gostam de sentir-se no conforto do seu sofá, da sua casa, de preferência não fazendo absolutamente nada. Não leem um livro, não procuram a instrução, não procuram se movimentar na vida, não procuram trabalhar, não procuram entender o seu caminho espiritual no mundo. Estes são, podemos dizer, alvos muito fáceis, porque não tem resistência. Praticamente não tem resistência. Então, este passivo, ele deixa com que esses pensamentos que não são dele, estas sugestões negativas, invadam a sua vida. Ele sabe que não está bem, ele sabe que os seus pensamentos não são propriamente dele, porque ele não tinha esta maneira de pensar, ele não era assim. Então, como é que eu estou deste jeito se eu não era assim? E aí ele não procura absolutamente recurso nenhum, porque ele acha o quê? Que é passageiro. Pode ser esse tipo de influência sutil muito perigosa se não houver autovigilância, que é o que nós estamos conversando aqui. A autovigilância é o seu farolzinho lá que tem as luzes verde, amarelo e vermelho. Se eu não estava acostumado a pensar desta maneira, se eu não tinha este tipo de comportamento antes, o que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou pensando assim? Por que eu tenho pensamentos de morte? Por que é que eu tenho pensamentos negativos? Por que é que eu vou dormir e não consigo dormir? Eu tenho insônia. Por que é que eu sonho durante a noite com tantas coisas ruins? Com tantas pessoas que eu não conheço? Por que que eu acordo no dia seguinte tão cansado? São pequenos exemplos que nós estamos dando aqui para uma situação, como dissemos, mais complexa. Mas esta autovigilância, se você perceber algo diferente na maneira de você pensar e se comportar em casa, com amigos, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, pensamentos ruins lhe vêm à cabeça, é o momento de você desconfiar de que algo ou uma obsessão sutil pode estar se instalando na sua mente. Ela começa com uma mera insinuação mental, como dissemos. E conforme a sua passividade, ela transforma-se em domínio. O espírito, então, ou espíritos que estão transmitindo essas insinuações, percebendo que você é uma pessoa que não tem os recursos espirituais, que não busca esses recursos espirituais, que não faz absolutamente orações, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, que não tem contato religioso nenhum. Eles vão, aos poucos, dominando a sua mente. E por que é que esta dominação ela é extremamente perigosa? Porque, como dissemos, você não dá chances a você mesmo para que isto deixe de acontecer. No livro O Perispírito, ou melhor, no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, na página 461, a respeito deste assunto que nós estamos aqui conversando, diz André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que foi um médium que trabalhou com Chico Xavier durante muito tempo. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, pense na hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar
os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. No livro Estude e Viva. Muito bem. Então, como dissemos, você precisa se ajudar com a autovigilância e precisa ajudar os seus mentores espirituais para aquela situação. E a humildade que nos falou o texto é justamente aquela em que você vai pedir socorro aos mentores espirituais para aquilo que você está sentindo. Existem muitas pessoas que pensam que tudo é resolvido automaticamente pela espiritualidade. Ela vê que você está sofrendo, então a partir dali ela já vai lhe ajudar. Que eles resolvem absolutamente tudo, que quando você chega numa casa espírita para fazer um trabalho espiritual, mediúnico, de irradiação, tudo está preparado, você não precisa fazer absolutamente nada. É só adentrar a sala, sentar, concentrar-se que está tudo feito e que os espíritos vão resolver. Não é assim. Há necessidade desse intercâmbio, sempre haverá a necessidade desse intercâmbio terra-espiritualidade, do ser encarnado para o ser desencarnado. Você tem que humildemente, como diz o texto, solicitar a ajuda dos mentores espirituais e dizer o que está ocorrendo com você. O porquê é que você não está se sentindo bem. E a partir dali, aceitar sugestões espirituais, ideias que possam lhe vir na mente para poder resolver o seu problema rapidamente. E não deixar-se dominar por essa influência sutil que poderá, como dissemos, ter situações no futuro de muito perigo, não é? Para o paciente. Na obsessão involuntária, que é o outro caso ao qual nos referimos, o obsessor ele atua inconscientemente sobre o obsidiado. Ele não tem consciência do que ele está fazendo, esse obsessor desencarnado para aquele que está encarnado. Então ele contamina sem desejar aquele que está encarnado com as suas ideias e com as suas sensações. E quando isto acontece? Ela ocorre muitas vezes quando o espírito ele busca a companhia dos encarnados. Ele está vagando na espiritualidade, ele não tem ainda a definição exata daquilo que está acontecendo com ele, e ele vai buscar a companhia daquele que está desencarnado. E pode ser até um ente querido seu, não é? Ou são pessoas que são queridas para eles, um grande amigo, algo assim. Então você começa a sentir aquela obsessão involuntária, pensamentos e sensações ruins, não é? Que você também, com a sua autovigilância, vai perceber que aquilo não é seu. Mas qual é o perigo neste caso também? Espíritos que servem a propósitos indignos, não é? Eles estão sempre procurando uma oportunidade, estão sempre de plantão e espreitam oportunidades, ou por vingança, ou apenas para vê-lo mal. Então, quando este desencarnado, que não tem intenção de lhe prejudicar, aproxima-se de você e coloca a dele, né, no caso, sensações ruins, pensamentos ruins, e você não faz absolutamente nada para se desvencilhar, não faz uma oração, não faz um pedido aos seus protetores para melhorar a sua condição, esses espíritos que estão ali espreitando, não é, uma vítima, aproximam-se e começam então, através da mente desse desencarnado, aproveitam-se dele para colocarem mais sensações ruins para você. Esse tipo de obsessão, que pode parecer simples, não é? Como nós estamos aqui conversando com o tempo, ele pode gerar disfunções no perispírito, que acabam por afetar, por sua vez, o psiquismo do paciente, quebrando o equilíbrio orgânico que todos nós temos. Muito bem, e o que é o psiquismo? Na psicologia, psiquismo é o conjunto de características psicológicas de um indivíduo.
a soma, o psicoma, a soma dos conjuntos psicológicos que afetam o espírito, chama-se psiquismo. Este termo também ele é usado para descrever a hipótese que a atividade psíquica de um indivíduo ele adviria do seu espírito. Então, como dissemos, o psiquismo é um conjunto de características psicológicas de um indivíduo. E se isto é afetado, você afeta todo o seu sistema nervoso central e, obviamente, o corpo orgânico irá sofrer também. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre este capítulo 14 do livro de Zalmino Zimmermann, Perispírito e Obsessão. Muito obrigado a todos!